No céu, 5º Congresso Espírita de Uberlândia, realizado pela Web Rádio Fraternidade, entrevistei o renomado palestrante Geraldo Campetti. Geraldo Campetti é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, responsável pela área de divulgação doutrinária que contempla as seguintes unidades organizacionais: Reformador, Memória e Documentação, Comunicação, FEB Editora e Comercial. Geraldo Campetti também é palestrante, escritor e apresentador dos programas Livros que Iluminam e Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade, da FEB TV. Perguntei para ele como o espiritismo aborda a depressão e os transtornos mentais e qual seria a melhor forma de poder ajudar as pessoas que convivem com este problema. A FEB está lançando agora uma obra que se chama exatamente de transtornos psiquiátricos, um olhar médico espírita, do Dr. Leonardo Machado. E essa questão implica a questão de saúde física, emocional e psíquica, e também uma relação com a questão espiritual. A gente sabe que o espiritismo tem todo um aparato para o atendimento, sobretudo o atendimento fraterno e espiritual, sem que a gente se confunda com um atendimento médico, psiquiátrico, quando necessário. A gente tem esse esclarecimento no Espiritismo, a ponto de não confundir e achar que, por exemplo, a busca de um atendimento espiritual vai solucionar todos os nossos problemas, quando às vezes nosso problema realmente é físico, é um problema que tem um fulcro genético, não é? E aí precisa de um atendimento, como é o caso da própria depressão. A gente sabe que o espírito ele acaba se manifestando na condição que está dentro da sua possibilidade, na sua condição evolutiva. E a deficiência normalmente se dá não na condição do espírito em si, que ele pode ser até um espírito inteligente, mas o corpo não permite a manifestação natural, espontânea e até mais assim expansiva, em decorrência exatamente dessa necessidade dele se apresentar com limitações, decorrentes provavelmente da necessidade reencarnatória em cumprimento à lei de causa e efeito, que não castiga, que não pune, mas que sempre educa. Então a gente fala em espiritismo que às vezes a gente tem que pagar uma conta ou outra, diante dos nossos débitos, com a nossa própria consciência. A gente viu na palestra tão bonita ontem do Simão Pedro, ele falando, citando o Chico, a questão da consciência, a gente tem uma quitação perante a vida, para que nós possamos viver em plenitude. Então não é uma imposição divina que nos impede de ser feliz, pelo contrário, Deus quer que todos sejamos felizes. E as limitações surgem, inclusive essas que são características mais pungentes, mais, digamos assim, determinantes, elas vêm realmente como fruto da própria lei de causa e efeito, num resgate que a gente tem necessidade de um processo de libertação. Às vezes você tem um corpo aprisionado, um catre, ou a mente às vezes ali aprisionada numa impossibilidade de manifestação livre, para que o espírito possa efetivamente, educando-se, depois se manifestar com liberdade responsável. Perguntei para ele também como o espiritismo e a ciência podem contribuir juntos no tratamento de pacientes com doenças graves, como o câncer. A gente até diz assim, se tem solução, existe cura, desde que haja um diagnóstico, um momento, assim que, mas no início, que o paciente procure um tratamento. Deve-se haver uma conciliação entre o tratamento médico, digamos, na medicina terrestre, e também o atendimento espiritual. Não podemos isolar no sentido de excluir, tendo apenas um dessas abordagens. O ideal é que se faça junto. O Espiritismo vem dando todo um apoio na consolação, numa orientação que dê base para o indivíduo sustentar a sua fé, ter aquela firmeza de manter uma certeza de que não está só, de que não está desamparado, e a cura principalmente é encontrada de dentro para fora. O indivíduo é um pouco médico de si mesmo, não é? Então a gente tem que fazer esse esforço. E a medicina tem avançado muito tecnologicamente, empregado recursos cada vez mais que vão proporcionar um bem-estar, uma saúde ao paciente. E é necessário a gente sempre estar valorizando a vida.
não é? Buscar, por exemplo, um refazimento em torno de uma educação dos hábitos, de uma transformação, às vezes, né, de costumes, de uma renovação íntima que nos leva à questão mais da saúde, de nós nos resgatarmos. André Luiz diz que quando nós temos disciplina e empregamos o nosso tempo em trabalho, em benefício do outro, sentindo-nos realizados, inclusive no sentido da felicidade, né, da alegria, do júbilo, nós renovamos a nossa capacidade de viver. É como se a gente estendesse o tempo aqui na própria vida, né? Ganhasse uma espécie assim, de credencial para você prolongar um pouco mais. Nós estamos renovando, né, fluidicamente, nosso fluido vital, como se reabastecesse. Isso depende da nossa mente, né? Não é nem tanto, às vezes uma pessoa fala, o outro faz, a mágoa que a gente guarda, esse processamento íntimo que a gente, né, realiza, que vai dizer da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. O câncer, isso já está comprovado, e em boa parte é decorrente exatamente de como nós estamos intimamente lidando com as nossas emoções. Quando não conseguimos realizar de uma maneira saudável, equilibrada, harmoniosa, não é deixando de que sim nós somos, nós precisamos ser quem nós somos efetivamente. Sermos transparentes, falarmos o que pensamos, colocar para fora, mas de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa, de maneira educada. Quando a gente não faz isso segura, vai acumulando, isso vai se tornando uma bomba relógio que a qualquer momento se explode. E o câncer é uma dessas manifestações decorrente de nós não termos sabido trabalhar com os nossos processos íntimos. Perguntei também como o movimento espírita pode fazer para despertar o interesse dos jovens. Essa é uma pergunta muito boa. A gente até costuma dizer, a criança é o futuro, o jovem é o presente. Então nós precisamos trabalhar com a juventude, a mocidade, o jovem hoje, não é amanhã. Ele tem que trabalhar desde agora. E esse trabalho na casa espírita é um trabalho que não é apenas aquela tarefa, uma tarefinha para o jovem, né? Ele vai lá, carrega uma coisa, faz outra aqui, né? Uma coisa muito específica e tal, como se não tivesse tanta importância. Ele precisa trabalhar no contexto da estrutura da própria casa, e inclusive na gestão. Ele ser preparado para assumir a gestão da casa. Porque hoje nós vivemos uma espécie de envelhecimento do movimento espírita. Alguns estudos apontam nisso. Às vezes você vai a algumas casas, você vê as pessoas que estão lá já estão com uma certa idade. Alguns já são idosos. E a renovação, como é que fica? Se a gente não traz esse jovem hoje para trabalhar desde agora, haverá um hiato. E é o que tem acontecido em várias instituições. É preciso trazer um jovem, né, para as atividades que ele tem mais facilidade, a parte artística, sem dúvida, a parte musical, né, a parte de criatividade nas redes sociais, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas eu enfatizo isso, a parte da liderança, da gestão, das questões administrativas, ele saber lidar no dia a dia para a resolução de problemas. O jovem tem condições de fazer isso, acompanhado naturalmente de uma pessoa mais experiente. Então nós temos uma tarefa assim, muito grande, eu diria. Há muita coisa por se fazer num aproveitamento otimizado da força juvenil, contando com a experiência daqueles que já são jovens há mais tempo, né? Eu inclusive incluo nessa, jovens há mais tempo. Até alguém disse assim, você não está ficando velho, você está virando um clássico. Eu achei interessante a expressão, né? Mas é nesse sentido. E a gente vê, por exemplo, participamos agora da atividade com os jovens, como é gostoso a busca, e ao mesmo tempo a gente percebe uma maturidade. Há uma maturidade espiritual, as colocações são feitas assim de uma forma tão já... Você vê ali uma inteligência, um preparo, falta pouco. E ele está em busca de uma abertura, de um espaço para poder colaborar. Então os dirigentes têm a responsabilidade. Estávamos no Distrito Federal conversando junto com a organização da federativa local, né? Junto com uma região, e uma das questões assim, interessantes, surgiram várias questões, dentre elas duas. Uma colocada por um senhor que já tinha uma certa idade, ou seja, já era mais experiente, de certa forma fazendo uma crítica, digamos, do contexto em que ele trabalhava,
quanto ao presidente da instituição, que era jovem, mas era ausente. E, por outro lado, tinha um que era mais jovem, que questionava a atuação do gestor, que já era, né, mais idoso, que também não dava tanto espaço, não tinha tanta flexibilidade, embora se reconhecesse o seu pioneirismo, né, e a importância do seu trabalho. Você vê, nós vivemos as duas coisas. O que tem que se fazer é minimizar esse distanciamento. Então, aproximar as relações, ter um diálogo, uma conversa mais próxima, abertura, né, não se sentir dono da verdade ou dono da casa espírita, preparar os outros para poder trabalhar. É o chamado legado. Tem um companheiro que fala, nós precisamos trabalhar com os nossos alternos. Alternos seriam aqueles assim, que numa possível ausência nossa, estão ali preparados. Depois eles vão estar preparando outros, é sucessivo, né? E a gente precisa trabalhar assim. Aí o movimento vai crescer, vai se desenvolver, vai ter um engajamento maior, inclusive, dessa juventude, que hoje a gente vê em trabalhos localizados e já dão uma força, uma alegria tremenda, né? Você vê aqui no próprio Congresso quantos jovens nós estão envolvidos voluntariamente como trabalhadores, né? Além dos jovens que estão aí né, frequentando, né, participando do Congresso, como tem os adultos e as crianças também. Então há muito o que se fazer em termos do movimento espírita para que o jovem esteja efetivamente engajado. Uma valorização, eu acho que uma abertura, com maior flexibilidade dos nossos gerentes, a gente não se achar que nós somos aqueles que sabemos e o outro não está pronto. Não há como. Eu me lembro assim, só uma experiência pessoal, eu tinha 17 anos, recordei isso até, eu disse, precisamos juntar o nosso pessoal lá da juventude, né, da época. E então eu trabalhava na infância, na evangelização infantil, e queria ir para a mocidade, para a juventude, na FEB. Só que eu não tinha idade, eu tinha 17 anos, ia trabalhar com os meninos de 15, 16, eles da minha própria idade. A diretora da área não permitia, eu falei, não, você não tem idade, você é como um moleque como eles, como é que você vai? Aí, como eu fui um contraponto que eu não aceitava um não, assim, tinha que ter argumentos e tudo, aí acabaram que, enfim, trouxeram uma pessoa que já era um pouco mais experiente, e aí eu fui com a pessoa. Então eu estava trabalhando na evangelização, junto com o pessoal de 13, 14, 15 anos, e eu com 17 anos ali, lidando com ele, depois com o pessoal de 17, uma boa, fui aprendendo tudo com a pessoa mais experiente e fomos desenvolvendo. Tive essa oportunidade, né? Então desde a juventude a gente já efetivamente engajado no trabalho. Os outros devem ter também, assim, né? Para poder crescer, deslanchar e a gente ter segurança nesse desenvolvimento, porque senão, o que será desse movimento se a gente não fizer a nossa parte desde agora? É isso. Perguntei também como a arte poderia ajudar na divulgação do espiritismo. Mas a arte é uma beleza, né? Que é um instrumento tão bonito. A música, por exemplo, que é a linguagem do espírito, né? Como Kardec fala em obras póstumas, a gente ter a arte nas suas diversas expressões, né? Como o teatro, a própria música, não é? A poesia, a literatura, o cinema. Você tem assim N formas de estar utilizando a arte para promover a divulgação. Eu acho que ela traz um tom de leveza, de sensibilidade, de dramaticidade, a depender do gênero, porque também tem que afetar, tem que tocar, tem que despertar. Então, às vezes você vê umas peças, né, que tem aqueles momentos tensos assim, que você tem como um choque anímico, né, como se o espírito estivesse manifestando, você dá uma acordada, né? E é um recurso valiosíssimo, sem dúvida alguma. Né? Nós temos hoje na estrutura do movimento espírita, né, integrando a própria Federação Espírita Brasileira no seu segmento de entidades especializadas. Existe o Conselho, né, que é o Conselho Federativo Nacional, integrado pelas federativas, e existe também as entidades especializadas que atuam colaborando como uma espécie de assessoria, de consultoria, o próprio Conselho Federativo Nacional da FEB, né, e a própria federação, naturalmente. E existe a ABRAT, né, que é a Associação Brasileira dos Artistas, né, ligada aí exatamente a essa parte. E é importante ter essa organização. O que a gente precisa assim, entender
sobretudo trabalhando na casa espírita com jovens que gostam da arte, é muito bom. Às vezes a gente questiona, Fernando, por que, por exemplo, né, os nossos irmãos evangélicos, eles têm uma força danada, a coisa funciona muito bem, tem uma atratividade, o jovem participa, porque eles colocam lá, tem a pregação, tem o culto deles, você vai ver lá que tem banda que toca e faz aquele mau som, uma coisa gostosa, alguns até com um tom profissional, né, porque eles vão se especializando, vão se aperfeiçoando cada vez mais, e é beleza. Na casa espírita a gente tem um pouco diferente, mas você vê o próprio congresso aqui. Quantas equipes só nessa parte artística, falando de música, tem? Eu estava, antes da nossa entrevista, sem saber dessa pergunta, eu estava aqui, são no mínimo 4 ou 5 grupos de profissionais que tem aqui, que estão atuando só nesse congresso de 2 dias e meio, né, praticamente. Para você ver como a arte ela colabora, ela sensibiliza, ela toca, né? Então tem que ser estimulada de fato, incentivada. Eu até diria, no Espiritismo a gente ainda tem um amadorismo nesse sentido. Não é profissionalizar assim para fazer algo, né, visando um comércio, nada disso. Nós não temos esse fim e nem deveremos ter, mas sim para ampliar a divulgação, para levar essa mensagem tão bonita, porque quando a gente vê a letra, né, e a melodia de uma música espírita, quando bem feita, agora mesmo, né, você foi lançada a música do céu, que coisa linda, uma música riquíssima na sua variedade melódica, rítmica, uma coisa assim, contando com vozes, né, performáticas como das crianças, que coisa linda, né, voz feminina, voz masculina, quer dizer, uma coisa assim, e a música ela vai numa navegação, de repente você está num ritmo, depois você entra no outro, quer dizer, é o que a modernidade traz para a música, né? E a gente vai curtindo isso, vai se sentindo bem, a gente se sente envolvido, alegre, então é também um campo a ser trabalhado. Há muito espaço a ser preenchido em termos da arte. E a gente precisa aproveitar esse espaço. Contando com o quê? Exatamente com as pessoas que são os profissionais. Tem muitos profissionais mesmo da arte, aí, né, do teatro, da música, da TV, das redes sociais e tudo, envolvendo aqui mais amplamente a própria comunicação, né, nesse contexto da divulgação do Espiritismo, em que você pode trabalhar com esse pessoal que já é da área, que está conhecendo, está se aprofundando, e aí nós vamos ganhar muito. Porque você dá um tom de um profissionalismo no sentido de fazer com qualidade, né, para que a divulgação seja cada vez mais efetiva. Ela chegue cada vez mais amplamente àquele que precisa ser consolado, que precisa ser esclarecido, que precisa ser edificado, que somos todos nós. Né? Mas se chegar àqueles que ainda não conhecem o Espiritismo, melhor ainda. Não é? Okay. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, tudo de bom para vocês aí. Curtam bastante, né? Espero que seja útil esse nosso bate-papo. Sou publicitário e artista. Procuro divulgar o espiritismo com os meus trabalhos. Um dos trabalhos que realizo é restaurar e transformar fotos pretas e brancas em coloridas. Para demonstrar a minha gratidão e o carinho que tenho por ele, entreguei uma foto colorizada por mim, de Allan Kardec e Amélie Boudet. Veja só! Como uma demonstração de carinho que eu tenho por você, eu fiz uma colorização de uma foto. Eu trabalho com uma colorização, sim, que é colocar cores, né, em fotos pretas e brancas. Que legal. Presentinho para você. Nossa, que lindo. Eu colorizei Allan Kardec e Amélie, né? Aí eu juntei uma foto montagem dos dois. Sim, porque não existia foto dos dois juntos, né? Ele estava em PB, inclusive. Sim, as duas, eu juntei as duas em uma só. Cara, vamos levar lá para o nosso museu, nosso acervo na feira. Legal. Que beleza, Fernando. Feliz que tenha gostado. Com certeza. Eu tenho outras personalidades também espíritas colorizadas. Que bom, cara. É uma arte, né? Tá vendo? É um artista ou um arteiro? Aqui é um artista. Então, mais parteiro. Muito bom, cara. Obrigado. Eu vou levar com carinho e nós vamos lá colocar no nosso acervo. Essas expressões são riquíssimas. E você vê, né, falando assim em termos de arte, você vai contando com os talentos, né? Porque não é qualquer um que tem assim essa, né? Digamos, a capacidade, né? Habilidade. Isso exige mesmo, primeiro, uma vocação, né? Uma certa tendência. Segundo, de fato, você ter uma dedicação para isso, fazer com gosto. Eu faço exposições também em centros espíritas com essas colorizações de personalidades. Muito bom. Além de Kardec e Amélie, já colorizei também diversas personalidades espíritas, apresentando em diversos centros espíritas e exposições.
Em 2018, lancei um documentário na qual apresento na França 15 locais por onde Kardec viveu, morou, atuou e desencarnou. O documentário se chama Nos Passos de Kardec. Está disponível no meu canal do YouTube e já foi traduzido para vários idiomas. Tive a oportunidade de compartilhar essas informações com Geraldo Campetti. Veja só! E também no meu canal do YouTube, eu e a Mariana, minha esposa, a gente criamos um documentário que tem 66 minutos, que se chama Nos Passos de Kardec. A gente fez uma comentarista e fizemos em ordem cronológica toda a história de vida de Allan Kardec, passando por 15 endereços onde ele esteve, onde ele morou, onde ele trabalhou, e terminando no Père Lachaise, né? Tudo de Kardec. Ele foi traduzido em 5 idiomas. Nossa. Foi pela Federação, começou com a Federação Espírita Italiana. Eu fico impressionada como as federações do mundo, eu falo do mundo que a gente engloba o nosso planeta, né? Tem à frente brasileiros, né, que criaram as federações e tem um papel importantíssimo na divulgação, né, do espiritismo. É a responsabilidade do Brasil com o coração do mundo, né? Uma das formas dele manifestar a sua missão espiritual é essa. Espargindo essa mensagem de luz, né, do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo pelo Brasil, pelo mundo afora, sem dúvida. Valeu, obrigado. Além do Geraldo Campetti, entrevistei também Haroldo Dutra Dias, Rossando Klinger, André Trigueiro, Simão Pedro de Lima, Sérgio Lopes, Jorge Elahá e Eulália Bueno. Por isso, fique ligado nos próximos vídeos.